Nosso programa de hoje convidou um empresário desenvolvimentista que tem sido um pilar de transformação no cenário empresarial e social do Rio de Janeiro, sendo um sinônimo de integração e inclusão. Uma figura que transcende barreiras e constrói pontes, promovendo a união entre as pessoas com uma visão de futuro absolutamente otimista. E foi justamente por isso que ele fundou o Instituto Coalizão Rio, uma entidade sem fins lucrativos composta por lideranças políticas, setoriais e empresariais para propor e apoiar políticas públicas baseadas em evidências que impactem no desenvolvimento econômico e social do Estado. Sob sua liderança, o Instituto tem se destacado como um farol de esperança e inovação para além das fronteiras do Estado, facilitando diálogos e parcerias que impulsionem o crescimento sustentável e a coesão social. Ele é Luiz Leão, um empresário de sucesso, um visionário que enxerga além dos números e estatísticas, acreditando que o verdadeiro desenvolvimento só é alcançado quando todas as vozes são ouvidas e todas as mãos unidas. Bem-vindo, Luiz! Obrigado pelas suas palavras, hein? Poxa, fez um resumo aqui que me deu um incentivo maior ainda. Olha, você sabe que eu fiz um breve resumo, né? Porque o seu currículo é tão vasto que eu tive que ser econômica, senão eu ia gastar o programa todo eu mesma falando de você. Sobretudo agora, que além dos 92 municípios que estão, circunspectos dentro do estado do Rio de Janeiro, você ainda tem promovido ações para essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul através do Coalizão, né, Luiz? É verdade, foi uma tragédia muito grande, né? Nós conseguimos, como sempre, no Coalizão, juntar instituições como Sindicarga, a FETranscarga, a turma do Carga Blindada, né? A Transportadora Irmãos Group. A gente conseguiu juntar com a Ceasa, né? Bastante mercadorias, mais de 150 toneladas que a gente conseguiu arrecadar. Uau! E o que aconteceu, né? Um grande problema que a gente teve, como teve também em outras catástrofes, é a questão das pessoas levarem essa carga para o local. Então, sempre a gente aciona o pessoal da Sindicarga e Transcarga, que são as transportadoras, são todas as transportadoras, né? Do Rio de Janeiro, Sindicarga e a FETranscarga do Brasil, e a gente consegue, tendo um ponto de encontro, nesse ano foi ali no Ceasa, no caso do Rio Grande do Sul, Uhum. na Rua do Alho, a gente conseguiu juntar essas cargas que as pessoas têm dificuldade de levar e eles disponibilizaram mais de 10, 15, 18 caminhões e a gente conseguiu levar essa carga para lá. A grande questão dessas catástrofes são a questão também da logística, né? Você fazer a carga chegar e essa carga chegar ao destino. Ah, sim, Luiz, porque além da questão de você ter a intervenção social, de você conseguir que a população se mobilize para fazer as doações, pós isso findado, você ainda precisa fazer esse transporte e 150 toneladas não é brincadeira. Então, através desses sindicatos, que até fazem parte do seu instituto, você conseguiu esse transporte para chegar no Rio Grande do Sul? Com certeza, a gente conseguiu várias carretas. Naquela catástrofe que houve em Petrópolis, nós conseguimos, na época, 18 carretas. E o grande problema, Cláudia, é que as pessoas conseguem, né? A gente consegue mobilizar as doações, mas há o problema da logística, né? De levar até lá. E essa carga chegando lá ser distribuída, né? E a gente tem um outro problema, infelizmente, que a gente tem presenciado lá no Rio Grande do Sul, é que pessoas se aproveitam para roubar essa carga. Então tem que ter muito cuidado nessa logística para que ela chegue no destino e que esse destino consiga distribuir efetivamente essa carga para as pessoas que precisam, né? Isso é realmente muito triste. Agora, o Sindicargas, que faz parte do Coalizão, não faz? Vai sim. Como é o nome do presidente? Vamos até aproveitar para É agradecer o a ele. Felipe, agradecer ao Felipe, nosso querido Felipe, que nos ajudou, né? O Eduardo Rebuzzi, lá da FETranscarga, né? O Diogo Arcanjo, que é o setor de comunicação lá da Sindicarga. Houve toda uma mobilização com as transportadoras e, com certeza, a gente agradece aqui, não só elas, mas todas as instituições que fazem parte do Coalizão, e sempre, na mesma hora que a gente faz essa solicitação, elas nos atendem, conseguem se mobilizar. Para você ter uma ideia, na época em Petrópolis, a gente conseguiu tanta coisa que o prefeito, o Rubens Bom Tempo,
pediu para a gente começar a parar de doar e só levar material escolar. Tanto material que a gente conseguiu na época. Luiz, então não foi a primeira vez que o Coalizão fez tanto o recolhimento do material quanto a entrega e passando por eles pelos, não os mesmos, mas similares problemas na hora da distribuição, né? Você já está ficando experiente nisso, né? É verdade. Em Petrópolis, nós conseguimos uma ajuda também do Sindicarga, da Transcarga. Conseguimos 18 carretas, que as pessoas também estavam com problema de levar esse material até eles. E o prefeito, o Rubens Monteiro, conseguiu um local lá, uma concessionária lá, cedeu o espaço para poder juntar. Porque o problema é que esse material, às vezes, é desviado, né? As pessoas roubam a carga. Problema. Não só você levar, mas também ter essa logística de chegar até a pessoa que precisa. Infelizmente, tem pessoas que, como a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, né, invadem as casas, roubam a carga, vendem a água que é doada, é uma coisa horrorosa. É isso que eu ia falar, que também, além disso, também já se soube de material estar sendo separado para ser usado em momento eleitoral, né? Que também é outra barbárie, usar uma tragédia, um desastre desse. Mas, enfim, Luiz, você, dentro do estado do Rio de Janeiro, você tem os 92 prefeitos unidos a você dentro do Instituto Coalizão. Conta um pouco de como que você tem contribuído para que o Coalizão possa intervir positivamente em cada município do nosso estado? Sim, Cláudia. A gente, na verdade, começou a fazer fóruns, né? Nós fizemos fóruns em 10 municípios lá na região serrana, né? Pegamos as cidades que têm abaixo de 50 mil habitantes. Na época, fizemos em Macuco, com 300 empresários, onde a gente, na parte da manhã, os prefeitos apresentavam seus municípios, e à tarde nós fazíamos painéis para discutir sobre a indústria, sobre turismo, sobre infraestrutura, sobre meio ambiente. E aí nós levamos também, no Coalizão hoje, nós temos o setor produtivo, o setor político e o setor acadêmico. Então a gente levava professores de universidades, PhDs, juntávamos os secretários dos municípios com os empresários, né, da região, e esses professores, dessas discussões, onde eram faladas as dores da região, foram sugeridos por esses professores soluções, relatórios com soluções. Então, nós fizemos esse fórum em Macuco, fizemos depois em Angra, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, gostou muito desse projeto, ele acabou se replicando, o governo do estado assumiu, né? Hoje eu estou na Fundação São Francisco de Assis, aqui como diretor, inclusive estou aqui na sede, eu também trabalho aqui. E aí ele replicou esse fórum no estado todo, onde esses relatórios foram sendo desenvolvidos e gerou até a plataforma de desenvolvimento sustentável e social do governador Cláudio Castro, de 2022 a 2026. Porque você ali tinha a realidade realmente do que estava acontecendo na região, né? Então, serviu de inspiração? Serviu de inspiração. Foi feito um relatório pela Fundação, entregue, ele contratou a Fundação, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente ajudou com coalizão, e super importante, né, porque foi feito um mapeamento tanto para soluções, como também para trazer investidores para o estado do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito importante, a gente fomentar e captar novos investimentos para o Rio de Janeiro. E quais são os resultados que você já tem conseguido auferir? Olha, a gente conseguiu aprovar o marco legal das startups, a gente ajudou, né, na época o ministro Paulo Guedes tinha esse projeto lá, a gente conseguiu acompanhar esse projeto, o senador Portinho faz parte do grupo, os 3 senadores fazem parte, e aí foi feito uma audiência pública, onde participaram todo o ecossistema do empreendedorismo, né, startups do Brasil, não só do Rio de Janeiro, e o Ganime, que também fazia parte do grupo, do Novo, nos ajudou a desengavetar o projeto e aprovar na Câmara, e hoje o investidor anjo tem segurança jurídica para investir nas startups, que era um problema muito grande que havia, né?
Uhum. Então, não só ajudou o Rio de Janeiro, mas, na verdade, ajudou o Brasil todo. Então, assim, quando houve aquela questão do aeroporto Santos Dumont, né, que ia ser feita a concessão, a gente conseguiu provocar uma discussão, fazer audiência pública. Entraram o senador Portinho, o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, o deputado Otávio Leite, enfim, uma turma toda aqui do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, na época, evitar a concessão, que ia ser um desastre, né? Porque o Santos Dumont não tem condição de ser um aeroporto internacional. E hoje, graças a esse movimento que a gente fez, né, ajudou, contribuiu, o Galeão está retomando a ter seu movimento de passageiros, né? E o Galeão é um grande aeroporto, né? O pessoal fez um investimento lá em Singapura absurdo no Galeão, e o Galeão estava praticamente abandonado, né? Agora está começando a ter a movimentação de novo, que é importante para o Rio de Janeiro. É verdade. Agora, como que você consegue, dentro de um grupo, unir forças tão distintas? Você mencionou vários nomes de vários políticos que estão em partidos antagônicos, uns que são a favor, outros que são contra. Qual é a mágica que você consegue para que eles estejam falando o mesmo idioma e que o objetivo seja atingido? A questão que a gente coloca sempre no grupo é que nós não somos nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Nós procuramos, desde que nós começamos o Coalizão, né, que na verdade começou com um grupo de WhatsApp, né? O ministro Paulo Guedes tinha um projeto bancado pelo Jorge Gerdau, do Movimento Brasil Competitividade, da redução do custo Brasil da ordem de 1,3 bilhões. E eles tiveram a ideia de criar grupos de empresários, todos os estados do Brasil, foram criadas 21 coalizões, né, do Rio de Janeiro. A gente conseguiu juntar o poder público e o setor acadêmico também, as outras ficou mais no setor privado, com o intuito de sugerir projetos de lei para que fosse conseguida esse objetivo, essa meta dessa redução do custo Brasil. Na época do governo Bolsonaro foi conseguido o valor de redução de 700 milhões de reais. Então, a gente tem procurado sempre colocar que nos temas convergentes, nós temos temas convergentes para todos os setores, né? E os bons projetos têm que ser enaltecidos. Então, por exemplo, a questão da segurança pública. Nós fizemos um evento no Senado, no auditório Petrônio Portela, onde nós tínhamos lá, desde o Flávio Bolsonaro, o diretor da Rede Globo, o André Siciliano, o Marcelo Freixo, o Otônio de Paulo, o general Pazuello, enfim, nós conseguimos juntar a esquerda e a direita, com todos os secretários de segurança pública do Rio de Janeiro, para demonstrar que o Rio de Coalizão. Janeiro é a coalizão, que os números do Rio de Janeiro, em termos de segurança pública, melhoraram muito, porque nós temos uma grande rede de comunicação no Rio de Janeiro. Infelizmente, o que acontece no Rio de Janeiro tem uma repercussão muito grande, né? Então, existe uma sensação horrorosa de segurança. Tudo que acontece aqui, acontecem também nos outros estados, né? A gente que viaja o Brasil todo, você também sabe disso, né? Qualquer lugar hoje do Brasil que você vai, você tem esse problema da segurança. Só que no Rio de Janeiro, esse acontecimento é levado à potência de 100 milhões de problemas, né? Vai para o mundo inteiro, Aqui é uma caixa de ressonância que ecoa muito, né? e ecoa muito. Então, a gente tem procurado, por exemplo, esse tema que é convergente a todos, nós conseguimos levar todas as associações, instituições lá para Brasília, porque Brasília, para ter uma repercussão maior, né? Em seguida, o deputado federal, general Pazuello, criou 4 comissões, né? Essas 4 comissões geraram, juntando o Ministério Público, desembargadores, a sociedade civil, associações, instituições, geraram 22 projetos de lei, né, para alterar o Código Penal. Assim, e toda ação que a gente faz tem uma consequência. Então, assim, independente, né, de ideologia, a questão da segurança pública é uma questão que afeta a todo mundo, inclusive a gente andar na rua, né?
É suprapartidária, né? A gente É suprapartidária, é questão de educação, as escolas param, né, o turismo é afetado, as empresas são afetadas, nossos colaboradores, nossas famílias. Então, a gente está fazendo até um evento agora, no dia 24, você é a nossa convidada aí, já, você sabe disso, sempre. A gente convidou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, quase todas as instituições do Rio, para ver essa aprovação da sociedade, para que a sociedade, junto com a bancada do Rio de Janeiro, leve esse tema à Câmara Federal e ao Senado Federal para ser aprovada, né? Para não ficar só nessa coisa do projeto de lei ser feito e ficar lá parado. Então, a gente procura acompanhar, a gente procura pedir ajuda aos deputados e senadores que fazem parte do grupo, para que efetivamente essa ação tenha consequência. Então, hoje, o que acontece? É de fato, né? Embora a polícia, que a gente aqui tira o chapéu, a polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia diferenciada, atue, quando ela prende o criminoso no dia seguinte é solto. Ele pode ter matado 17 vezes, enfim, e efetivamente ele é solto. E no dia seguinte continua a cometer crimes. Então a gente precisa mudar o Código Penal de forma urgente, né? E aí reuniu-se essas pessoas que são notáveis, né? Independente de ideologias e tal, para que gerasse essas sugestões, geraram esses projetos de lei, não só federais, como municipais também. Como a gente está lutando pela questão da Guarda Municipal Armada, né? Você sabe que hoje o Rio de Janeiro teria que ter 13 milhões de guardas municipais. Nós temos hoje 7 milhões. Desses 7 milhões, só 5 milhões estão nas ruas. E eles, coitados, usam colete à prova de bala, usam cacetete, usam aquela arma de dar choque, e são verdadeiros alvos, né? Porque não podem efetivamente fazer nada, porque não estão armados. E só 4 estados não têm a Guarda Municipal armada. É o Rio de Janeiro, Macapá, Manaus e Recife, por causa de uma lei municipal. Então, uma das pessoas que estão nesse grupo é o vereador Rogério Amorim, que é o líder lá da questão da segurança na Câmara. A gente está lutando, a gente fez uma audiência pública, né, levamos todas as lideranças para pedir para ser aprovada essa questão da Guarda Municipal armada, mas não de forma inconsequente. O Guarda Municipal treinada pelo Polícia Federal, capacitada, né, treinada, para que possa defender a gente, né? Porque é mais é mais um reforço, né? Nós hoje teríamos que ter, pela lei federal, a Guarda Municipal tem que estar armada e tem que ser 0,2% da população. Ou seja, teríamos que ter pelo menos 13 mil guardas municipais armados, né, e treinados, capacitados. Agora você me aliviou, Luiz, porque você havia dito 13 milhões e eu estava aqui um pouco, assim, eu falei, bom... Não, 13 mil, desculpa. Então, falei 13 mil, eu falei errado. Não tem problema, não tem problema. 13 mil guardas municipais armados, né? Uhum. Hoje nós temos um quadro de 7 mil. Uhum. Para que efetivamente possa ajudar, como é feito em São Paulo, né? Em São Paulo nós temos a Guarda Municipal Metropolitana, não só em São Paulo, como nos municípios ao redor. E aí ajudarem a Polícia Militar, né? Hoje nós temos um déficit de homens, de 25 mil homens no estado todo, de policiais. E por que você se referiu à Polícia do Rio de Janeiro ser uma polícia especial? Você fez essa menção. Porque o Rio de Janeiro, a gente diferenciada, hoje, né? Hoje a gente enfrenta uma guerra urbana, né? Hoje nós estamos em guerra, né? Hoje você vê o policial do Rio de Janeiro tem que enfrentar um criminoso altamente bem armado, bem treinado, né? Hoje é fuzil. Você vê, hoje eu conheço o pessoal os médicos dos hospitais do Rio de Janeiro, são médicos diferenciados, porque eles hoje enfrentam o paciente que toma um tiro de fuzil, que perde uma perna. Nós temos hoje quase 43 policiais sem perna, né? Usam perna mecânica.
porque o tiro de um fuzil arranca uma perna, arranca um braço. Não é uma arma comum, é uma arma de guerra, né? Que a gente tá vendo a guerra de Israel lá, a guerra da Rússia, é uma arma de guerra. E aí o que acontece? O policial sai para a rua para enfrentar o cara que está com um fuzil, né? Que está com uma arma para que derruba avião. Então não é coisa simples. Eu considero os nossos policiais verdadeiros heróis. E você tem especialistas dentro do Coalizão, quer dizer, pessoas dos mais variados segmentos que possam participar das reuniões e opinar e Temos. Porque a gente tem, o que acontece? Quando a gente começou a coalizão, a gente foi procurado pelo Jorge Lima, que hoje é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, do Tarcísio, e pelo Jorge Teixeira, que era presidente da CACB, nosso querido Jorge Teixeira, falecido, que eram todas as câmaras empresariais do Brasil, tinham mais de 2 milhões de associados. A gente foi procurado porque nós tínhamos criado, há um tempo atrás, eu participo do movimento associativo há 30 anos, né? E há 6 anos atrás eu comecei a ver os filhos dos amigos dos meus filhos irem embora, né? Todo mundo embora do Brasil. Não por querer, às vezes por necessidade, né? Para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Europa, não desmerecendo. Quando eu vim para o Paraguai, eu falei, caramba, a gente está muito mal. Então, eu com o Rafael Ponzi, a gente criou o Clube do Empreendedor, a gente ajudou quase 30 mil na época, né? Ainda continua ajudando. O Rafael Ponzi continua lá à frente do Clube do Empreendedor Brasil, que é um movimento fantástico. E aí, na época, a gente já estava com esse movimento para ajudar o empreendedorismo do Rio de Janeiro, ajudar os jovens que hoje não têm emprego, né? A maioria acaba virando empreendedor. É. E a gente já via que tinha que ter uma saída, né? Luiz, então a sua história no empreendedorismo é antiga, né? Pois é, a gente foi até procurado na época para criar o Coalizão, porque nós tínhamos feito um trabalho já para desenvolver o Clube do Empreendedor Brasil, né? Ajudar os jovens, as empresas, que hoje o problema das empresas, a maioria das empresas pequenas e médias do Rio de Janeiro, do Brasil, é a questão da gestão, né? A maioria das empresas quebram, 85% das empresas em 2 anos quebram. Então, eu comecei a ver todo mundo ir embora do Rio de Janeiro, né? Os jovens. Então, eu falei, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E muitas vezes associações, instituições, elas não conseguem de forma pragmática ajudar, né? Então, eu quis fazer uma coisa que realmente ajudasse. Então, a gente começou a fazer workshops, palestras, parceria com as universidades, com o Fundão, com a PUC. A gente tem um parque tecnológico no Rio de Janeiro fantástico, né? Grandes universidades, grandes mentes pensantes, né? Não é à toa que a gente exporta muita gente para fora, né? E que é subutilizado, né? Ali no Fundão que você se refere, é isso? A gente tem o Fundão, tem a PUC, tem a UF, tem a UERJ, tem várias universidades no Rio de Janeiro diferenciadas. E na época eu já reclamava de, tipo assim, lá em São Paulo a gente tem um hub lá, o Cubo, do Itaú, uma área de quase mais de 20 mil metros quadrados, o Habitat do Bradesco, uma área também enorme, gigante, ajudando a questão da inovação, a questão do empreendedorismo. E no Rio de Janeiro nós não tínhamos nada, né? Agora, nós, na época, montamos o Clube do Empreendedor lá na região do Porto Maravilha, e agora o prefeito Eduardo Paes e o Chicão Bulhões estão alavancando o Porto Maravilha, que é uma reivindicação que a gente tem lá de trás. Porque o Rio de Janeiro tem tudo para ter um hub também, né, de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia. Luiz, é ótimo você falar sobre isso, porque eu quero saber qual é o futuro do Coalizão com todas essas boas ideias e agora já sentado no Porto Maravilha. Mas eu quero que você espere um pouquinho com essa resposta, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho. Fique conosco. De volta com a Alerj Entrevista, hoje com o nosso presidente do Instituto Coalizão Rio, Luiz Leão. Leão, nós fomos para esse rápido intervalo falando sobre o futuro. Quais são os projetos que você está aí gestando
nessa cabeça fervilhante que não para nunca, você com toda essa experiência. Aliás, você também foi CEO de franquias do Correio, né? Acho que você trouxe bastante experiência disso, do mundo empresarial. O que você... Durante 30 anos, a gente foi um dos maiores franqueados do Rio de Janeiro. A gente trabalhou com várias empresas de marketplace, alavancou o e-commerce, né? Cresceu bastante na época da pandemia. As empresas partiram para o e-commerce, que foi a grande saída na época da pandemia, né? E então, com isso, a gente trabalhou com todo mundo, né? Todo o estado, e alavancou muitas empresas, né? Por exemplo, a gente tem cases como a Zedog, que começou vendendo uma coleirinha, hoje depois se transformou numa gigante, a Zedog, na área de pet. O Grupo Soma Farma Animale começou vendendo roupas aqui na região, hoje tem um galpão gigantesco lá em Jacarepaguá, vende não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. A própria livraria Travessa, várias livrarias fecharam. A Travessa começou a vender para o mundo inteiro por e-commerce. O e-commerce ele vende de segunda a domingo, 24 horas. Então ele salvou bastante empresas aqui no Rio, na época não só da pandemia, e cresceu absurdamente. Você Então, conseguiu colocar um mercado de mais de 110 milhões de pessoas, começaram a ter segurança para usar a internet. Então, a sua experiência como franqueado dos Correios, aliás, acho que você era o dono da maior franquia, é isso? É uma das maiores franquias do Rio. Então, isso você trouxe como um empresário, como uma pessoa que circula bem nas três esferas, né? Não só na política, mas também na empresarial, na de responsabilidade social. E isso foi o que amalgamou você com todas essas pessoas que hoje são suas seguidoras, vamos dizer assim, à frente do Instituto. Qual é o futuro, Luiz? O que você está gestando? Quais são os projetos? Porque eu sei que você está agora com um evento sobre o agro, também lá no Campo Olímpico de Golfe, junto com o Carlos Favoreto. Conta um pouco disso para gente? O Carlos Favoreto, Carlinhos Favoreto, que é o presidente do nosso conselho, né? Grande irmão, grande amigo, e sempre nos incentivou. A gente fez diversos fóruns, que a gente chama de Integra, né? A gente traz o setor público junto com o setor privado. O setor público tem a oportunidade de falar sobre os seus projetos, que dá uma satisfação para a sociedade. E a gente, uma das coisas que a gente tem como bandeira agora é a questão da segurança alimentar e a questão de desenvolver o agro no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o penúltimo estado do Brasil em termos de agronegócio, infelizmente. A cidade do Rio de Janeiro só produz 5% do que consome. Para você ter uma ideia, na pandemia tiveram que se abrir as estradas, né, para a região serrana, porque senão nós íamos literalmente passar fome. E a gente tem conversado muito, a gente conversou muito com o governador, que, sem dúvida, o que falta ao Rio de Janeiro são políticas nesse setor para desenvolver o agro. O agro, ele cria segurança alimentar, ele gera empregos, ele cria oportunidades para os jovens estarem no interior do estado, né? Você só vai ter um estado forte se tiver um interior forte. Então, Carlinhos nasceu, ele que é engenheiro, teve essa ideia de criar o Rio Mais Alto. Por que não um evento no Rio de Janeiro, né? Um evento inovador, cheio de ciência, tecnologia, né? Por que no Rio de Janeiro, né? Todo mundo perguntou para a gente. Eu fui lá na frente parlamentar do agro, o pessoal praticamente me olhando como extraterrestre. Nós só tínhamos um representante lá, aliás, o seu ex-marido, o Cristino Áureo, que era o representante do Rio de Janeiro lá na frente parlamentar do agro. Só tínhamos ele, não temos mais ninguém, né? Infelizmente. E o Rio de Janeiro ficou muito aquém dessa questão, né? Agora está retornando, né? Até com esse evento, esse mega evento que nós estamos fazendo, é um fórum internacional agroambiental, né? Sustentável. A gente quer mostrar ao mundo que é possível conciliar a produção agrícola com a proteção ambiental. Então, a gente está trazendo mais de 50 palestrantes, 10 palestrantes internacionais. Vai ser um evento gigantesco, mais de 15 mil pessoas no evento. A Band está com a gente, né? A Band News, a Nilco, com diversos canais do agro. E a gente, com esse movimento, a gente quer retomar essa questão do agro no Rio de Janeiro, alavancar o negócio do agro no Rio de Janeiro. A gente tem portos aqui no Rio de Janeiro fantásticos, né?
tem o Posto do Açu, tem o Portos Rio, com vários portos aqui no Rio de Janeiro, Itaguaí, em Angra. Então, a gente tem uma condição de alavancar isso, né? O governador abraçou, né? A Secretaria de Agricultura está com a gente, a PESAP está com a gente, a Embrapa está com a gente. E uma das vertentes que o Coalizão quer levar para o Estado todo é levar, junto com a Embrapa, né, com o governo federal, essa questão da segurança alimentar, essa questão dessas discussões para ver as oportunidades de negócio do agro nessas regiões, né, o que realmente pode ser desenvolvido. A gente tem o café, a gente tem em Areal a questão das vinícolas, que o Gutinho está fazendo lá fantasticamente. A gente tem hoje, eu não sabia disso, eu descobri agora, por exemplo, no mundo árabe, um jovem ele não vai ao boteco tomar cerveja, ele vai tomar café, né? E café diferenciado, que é o café do Brasil. Então, o próprio açaí teve um movimento de empresários de Macapá e do Mato Grosso de montar uma indústria aqui no Rio de Janeiro de açaí para exportar para a China, para exportar para o mundo árabe. Então, assim, esse movimento é um movimento importante, vai trazer turistas, a gente está falando com vários consulados, com várias câmaras de comércio e indústria do mundo inteiro, estamos trazendo palestrantes do mundo inteiro para esse evento. E Estamos trazendo turistas. essa parte do turismo eu acho valiosíssima, porque o Rio de Janeiro tem micro-regiões, né, Luiz? Então, essa agricultura familiar, onde as vocações das regiões, o Rio, nas suas micro-regiões, que aqui dá desde o café até o morango, a manga, né? Nós já tivemos em Campos dos Goitacazes a indústria do falecido até Renato Abreu, que fez a indústria Bela Joana lá, onde ele plantava mangas, pêssegos, temos morango, quer dizer, são micro-regiões dentro do próprio estado do Rio. É um estado muito, geograficamente, ele foi muito agraciado por Deus, né? Que nós temos desde o mar até a montanha. Vocês vão, então, agregar o turismo a isso? Quer dizer, levando os turistas a conhecer o Vale do Café, a região do Médio Paraíba, o Norte e o Noroeste Fluminense. Vocês estão com esse projeto também? Com certeza. A gente tem a ideia de criar no Rio 7 coalizões, né? Lá em São Paulo, o Jorge Nime, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Tarcísio, levou essa ideia que ele trouxe do Ministério da Economia com o Paulo Guedes e criou 21 coalizões no Estado. Aqui no Rio, a gente quer criar 7, né? Com sede de Caxias, Armação de Búzios, Volta Redonda, Macaé, Paracambi, Teresópolis, Itaperuna, enfim, todas as 7 regiões do Rio. E aí, em cada região, a gente juntar os empresários locais, os políticos locais, começar a criar esses fóruns, né? Tendo essas 3 bases, a questão da sustentabilidade, a questão da segurança alimentar, né? E, com isso, efetivamente gerar soluções para essas regiões, né? Captar novos investidores, novos investimentos. E a gente quer estar fazendo uma parceria com o jornal O Dia, com o Grupo Dia, para que isso seja comunicado, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas e não ter comunicação. Claro. Né? Isso é até um problema do agro, né? Que a gente vê hoje, né? O agro, hoje nós temos 282 milhões de hectares no Brasil que são preservados, né? E, no entanto, a imagem que as pessoas têm do agro é que o agro coloca fogo nos seus pastos. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, 1/3 do nosso território, ele hoje é preservado, né? Você consegue hoje fazer essa produção agrícola tendo proteção ambiental. É verdade. Por lei, 30% de toda a terra agricultável tem que ser preservada, né? Então, que isso seja dito, porque é muito bem posto isso que você falou. Aliás, Luiz, eu estou vendo que você está usando o headphone e eu sei que você agora também está divulgando todo esse trabalho, toda essa força que você congregou no Coalizão em programas de rádio, não é? Você falou da comunicação, a comunicação é tudo. Se a gente não comunicar, o que adianta fazer, não é verdade? Não, é verdade, sim. Esse projeto tem da gente fazer podcasts, né, trazer esses empresários para falarem, né, e fazer esses fóruns. E uma das coisas da sustentabilidade que a gente já fez até em Nova Iguaçu, teve experiência de fazer em Nova Iguaçu, foi fomentar você trazer os grandes empresários
para estarem com os pequenos empresários. E nesse, nesse evento, a gente trazer também os políticos, né, os prefeitos, para que esses pequenos e médios empresários tenham essa possibilidade de fazer negócios também, né, porque às vezes eles olham como se fosse uma coisa, uma instituição que eles não podem chegar lá, não podem estar com essas pessoas. Então, nessas reuniões tem rodada de negócios, né? Um evento que a gente fez no Nova Iguaçu, em 3 dias a gente conseguiu gerar 35 milhões de reais de negócios, levar as Uau! franquias, as grandes franquias do Brasil para lá, ver as oportunidades que tem na região, né? Fazer eventos para os jovens também, né? Levar a questão do jovem aprendiz. Então, assim, uma outra coisa que a gente quer também fazer, outra bandeira nossa, é a redução da desigualdade social. A gente entende hoje que a gente tem uma juventude de 12 a 29 anos. É aquela coisa que todo mundo fala, mas é uma verdade mesmo, que nem estuda nem trabalha. Então, às vezes, esse jovem, ele não tem como voltar a estudar. Ele precisa fazer um curso técnico, né? A gente é defensor dos cursos técnicos. A gente quer criar uma plataforma, que a gente vai chamar de Uniqualizão, já até foi criada, né? Para a gente ver quais são as carências das regiões e fazer cursos técnicos que possam capacitar essas pessoas para atender aquela região. Não adianta você fazer só curso técnico de padeiro, de manicure, não desmerecendo essas profissões, né? Mas para cada região, por exemplo, Macaé tem muitas empresas termoelétricas, empresas de petróleo, óleo e gás. Volta Redonda tem as indústrias de aço. Então, para cada região, existe uma falta de mão de obra muito grande, existe emprego, sim. O que falta é gente capacitada. E esses cursos, você tem, são reconhecidos pelo MEC, você vai ter o seu diploma pelo MEC, você vai colocar esses currículos dessas pessoas na nossa plataforma, onde os empresários vão ter acesso. Com isso, a gente quer ajudar aos jovens a conseguirem a ter uma oportunidade, né? Porque se eles não forem, muitas vezes eles têm que sustentar a família, não conseguem voltar a estudar, trabalhar, enfim, não tem essa oportunidade. Acho que isso é uma certa ilusão que a gente tem. Eu vejo muita proximidade sua com a FEComércio, com o Sebrae, não é isso? O Fecomércio está lá no nosso grupo, o Sebrae também. Inclusive, o Sebrae vai participar desse nosso evento, né? Vai levar todos os produtores agrícolas do Rio de Janeiro para o nosso evento, né? A gente vai colocar lá o pessoal do café do Rio de Janeiro, né, para divulgar o café. Então, assim, e a gente entende que com essa união, né, de todos, de uma forma positiva, né, existem problemas gigantescos, né, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo. Mas se a gente não tiver uma proposição de trazer soluções, seja da esquerda, da direita, onde for, né, Isso que eu ia dizer, de onde de, for, porque o que a gente de precisa é bons da ação, né? da ação, a gente fala que é hora de agir, né? A gente vai ter aqui no Rio de Janeiro o G20 esse ano, então a gente está levando o Paulo Protásio, que é a autoridade máxima do governo do Estado nomeado do G20 aqui no Rio, para levar diversas discussões que vão ser levadas no Rio Mais Agro, no G20, né, para diversos países, como a questão da segurança alimentar. Você sabe que hoje nós temos 8 bilhões de habitantes. Em 2049 está previsto um aumento populacional de 2 bilhões de pessoas. Então, o Brasil é a bola da vez. O Brasil tem uma oportunidade muito grande. Essa questão do agro, a Embrapa é uma empresa fantástica, né, que a gente tinha a oportunidade agora de conhecer melhor, Verdade. que desenvolveu o agro no Brasil de uma forma realmente diferenciada. Nós temos hoje uma tecnologia, inovação absurda no agro, né? Você consegue produzir muito mais num terreno muito menor. O Rio de Janeiro, a Holanda, que é o segundo maior exportador de agro do mundo, né? Tem um hub lá gigantesco. Primeiro os Estados Unidos, segundo a Holanda, o Brasil está em quinto. Ele tem metade do território do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem tudo. A gente tem a logística,
a gente tem população, a gente é o segundo maior consumidor do Brasil, a gente tem mercado consumidor aqui, então a gente tem tudo para que alavancar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, eu não quero sair do Rio de Janeiro, você também não, que eu sei, né? Você tem seus filhos que moram aqui, a gente tem os nossos filhos, vamos ter nossos netos, então a única solução que tem é nós pegarmos essas coisas, Contribuirmos. contribuirmos. Nós temos pessoas espetaculares no Rio de Janeiro, como você, como várias outras, né? Pessoas competentes, pessoas capazes, pessoas que amam o Rio, né? O Alexandre Ascioli está lá com a gente, o Roberto Medina, o Ricardo Amaral, que é um exemplo aí que a gente tem na área de entretenimento. Tem mentes brilhantes no Rio de Janeiro, todas as áreas, e se unirem para efetivamente agirem, porque as pessoas ficam muito nessa coisa da mídia social, né, dos grupos do WhatsApp, ficar reclamando, xingando. A gente tem essa constante é, a gente, Hábito. hábito de entrar lá para mediar, porque fica o pessoal do Lula brigando com o pessoal do Bolsonaro e tal. E a gente entende que não é hora mais disso, né? Eu acho que até já ficou meio chato isso. Eu acho que a gente tem que parar com essas brigas. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa catástrofe, né? É uma verdade. Eu tive com o Fachel, né? E ele falando que ele era, inclusive, ele era do Rio Grande do Sul, ele nunca viu nada na vida igual, né? Ele nunca viu o que ele viu lá. Então, assim, as pessoas perderam tudo. É. Então, essa briga que ficam de ideologia e tal, vai levar a nada, né? Eu acho que, em vez de ficar xingando o Lula e o Bolsonaro, a gente podia procurar projetos que sejam bons e efetivamente fazer eles acontecerem. E E tem não sido. desperdiçar essa energia, né, Luiz? Que é assim que Pois eu é. queria que você terminasse esse programa. Eu queria que você começasse a animar o Carioca e o Fluminense, mostrando as possibilidades, os lugares onde essas pessoas podem procurar para se unir. Porque eu vejo que tem muita gente boa, com muita inteligência, perdida por aí. A pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela não sabe aonde se congregar, onde que ela pode agregar aquela força, aquele conhecimento, eventualmente até o recurso dela. Quer dizer, qual é o caminho? Orienta o nosso espectador, quem está em casa agora, que quer contribuir, que quer fazer alguma coisa, ele pode se associar à coalizão, ele pode participar de algum tipo de conselho. O que você tem a dizer para quem estava ali quase sem esperança e te assistindo, se animou e deu aquela desfibrilada, sabe? Aquele tchuf, que dá mais uma carga de vida? Porque a gente tem percebido, né? O Carioca e o Fluminense, ele anda cabisbaixo, ele tem visto coisas e tal. Então, como é que a gente anima essa gente? Olha, eu acho que o carioca ele devia ser estudado, né? Porque o carioca é um povo alegre. Apesar de tudo que acontece, nós somos um povo alegre, somos um povo trabalhador, ao contrário de que muita gente fala, né? Eu tenho amigos meus paulistas que me chamam de paulista, eu chamo eles de carioca, porque essa coisa de falar que o carioca não trabalha. O carioca trabalha pra caramba, né? Trabalha muito, acorda cedo e tem um lugar abençoado por Deus, né? Eu converso com muitas pessoas viajadas, né? O próprio Medina, o próprio Jorge Lima e várias outras, você e outras mais. Não tem um lugar igual ao Rio de Janeiro. Nós somos abençoados por Deus mesmo, né? Nada Só que só parecido, nada nada, parecido. nada parecido, Vamos né? A fazer gente a tem, propaganda agora, né? Não vamos tem fazer a Costa propaganda, né? Amalfitana, não tem Paris, não tem nada. Esse daqui é o lugar mais bonito do mundo. A gente tem a Costa Azul, Costa Verde, tem a região serrana. A gente tem para todos os gostos, né? E a gente tem Mas a gente tem que entender que a gente tem que se capacitar, né? A gente tem que capacitar as pessoas. Não basta ter essa beleza natural. Tem que receber o turista bem. Tem que ter uma zona de segurança, de tolerância zero, com a questão da segurança dos turistas. Porque, não, queira ou não, né? Um turista que é assaltado, qualquer coisa que acontece, ele tem. Hoje nós vemos experiência, né? Uma experiência que não seja boa, ela acaba se propagando. A pior coisa que tem é o boca a boca, né? Então, assim, eu acho que você tem que procurar grupos como Coalizão Rio, né? A gente tem um site lá, coalizãorio.com.br, e vários outros grupos que existem, que se propõem realmente a unir pessoas, a buscar soluções.
a fazer projetos para alavancar o desenvolvimento sustentável social do Rio de Janeiro. E a gente tem demonstrado, a notícia boa é o seguinte, a gente tem demonstrado que quando existe essa união, a gente consegue realmente, efetivamente, fazer coisas. Não é impossível. As pessoas ficam muito desanimadas, isso aí não vai dar em nada e tal. Existem bons políticos, existem bons empresários, existem boas pessoas, graças a Deus. Então, assim, a gente tem que se unir, né? Todo mundo acha que é um momento de união no Brasil, independente de quem esteja lá, se é o presidente Lula, se é o Eduardo Paes, se é o governador Cláudio Castro, a gente tem que promover a união, né? O povo brasileiro é um povo diferenciado, sem dúvida, né? Essa miscigenação de raças gerou o povo fora da curva, que eu sempre falo, todo mundo aí fora da curva, que a gente tem que efetivamente fazer as coisas acontecerem. Eu acho que tem solução, sim. Eu acho que a gente tem que investir nos jovens, a gente tem que investir na educação, tem que investir na segurança, né? A gente tem um problema hoje sério de segurança no Rio de Janeiro. A gente tem que fazer alguma coisa, alterar o Código Penal, o que for preciso, né, para a pessoa ter medo, né, de ser presa. Porque hoje o cara faz, mata, acontece, é preso e solto no dia seguinte, não adianta nada. Então, assim, eu acho que tem solução, sim. Eu acho que o Brasil é a bola da vez e o Rio de Janeiro, com certeza, vai acompanhar esse movimento aí e vai voltar a estar onde merece. Ai, que delícia fazer um programa com você, que o meu coração está saindo cheio de esperança. Luiz, quem quiser se associar, existe alguma taxa de adesão, existe alguma burocracia, é aberto? Existe algum endereço eletrônico ou algum Instagram que o nosso espectador possa seguir, participar, colaborar? Como é que é para entrar para a coalizão? Pois é, não existe uma taxa, né? Na verdade, é um movimento que as pessoas se doam, né, como cidadão. É só procurar Coalizão Rio, Instituto Coalizão Rio. Nós temos o Instagram, nós temos um site e procurar estar participando das nossas reuniões. Vão ser super bem-vindos. Ah, que bom. E aonde que elas se dão fisicamente? Vocês se encontram pessoalmente ou depois da pandemia ficou tudo assim? A gente faz eventos, né? A gente divulga os eventos nas redes sociais e baixa as pessoas. Por exemplo, agora no dia 24, nós vamos fazer um evento no Campo Olímpico de Golfe sobre a questão da segurança. Nós vamos ter um evento também, um mega evento do Agro, que vai ser no dia 29 de julho a 2 de agosto, no Campo Olímpico de Golfe, que nós vamos fazer lá. Com todos convidados a participarem e estarem com a gente lá. Um beijo para o Favoreto, né? Um beijo, Carlinhos. Um beijo para ele, um empreendedor nato. E um beijo para todo mundo, Coalizão. Luiz, suas palavras finais, porque nós já estamos terminando o nosso programa, embora você tenha assunto para fazer uma série deles, mas o que você tem a dizer como um até logo para o Fluminense e para o Carioca? Eu queria agradecer muito a oportunidade, Cláudio, que você me deu aqui de estar falando um pouco do Coalizão, né? Você que faz parte do Coalizão, né? Sou seu fã, você que é uma pessoa fora da curva, como eu falei, eu tenho muito carinho, né? Muita gratidão, já participou dos nossos eventos, já apresentou nossos eventos comigo, e agradecer a oportunidade e dizer a vocês que a gente tem que estar juntos, né? Nos unir e cada vez mais alavancar a nossa economia, nosso Rio de Janeiro, que é maravilhoso. Então, um beijo para você, muito obrigada por tudo e até breve, né? Até breve. Um beijo grande. Obrigada pela sua participação e obrigada a você que esteve conosco nesse programa tão alegre e promissor. Fique sempre conosco aqui na telinha da TV Alerj. Até o próximo programa.